boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Astropédia. Hoje é dia 9 de agosto de 2021, é uma segunda-feira, 9 horas da noite, e eu tô me reunindo aqui com vocês, como a gente faz toda segunda, para falar então sobre o céu desse momento, tá bom? Essa é uma live que acontece semanalmente. Para quem tá acostumado, muito que bem, tô vendo que vocês estão entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Para quem tá acostumado, a gente tem um público fiel aqui, sempre os mesmos, mas às vezes dá uma variada. Para quem tá acostumado, tudo bem, né, gente? Mas para quem não tá, vou explicar rapidinho que é uma live em que eu passo primeiro, eu falo bastante no começo, porque eu vou passando para vocês as informações sobre o céu daquela semana, no caso, essa semana. E ao fim da live, quando, assim, lá para as 9h30, 9h40, eu abro a caixa de perguntas, tá? Que é uma caixa que vocês enxergam aqui como sendo um ponto de interrogação. Então, ao longo da live, vocês podem ir deixando perguntas nessa caixa, tá? Vocês podem escrever amenidades, né, no chat mesmo, tá? Mas as perguntas é importante que sejam na caixa, porque assim eu não perco. E aí, quando chega no final, eu também consigo espelhar essa pergunta para todo mundo enxergar e saber do que a gente vai responder naquela hora. Tá bom? Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela fica salva no YouTube, tá? O canal é Astropédia by Bia Nogueira. E já tem lives ali de várias semanas que eu tô juntando no canal. E a de hoje vai ser assim também, tá bom? Então, se vocês não seguem, sigam lá no YouTube, que é onde as lives ficam armazenadas, tá bom? Então, vamos lá, vou receber vocês, vamos ver quem tá chegando. Convidem os amigos aí que gostam de astrologia, marca o povo aí, que a gente tem bastante tema pra falar essa semana, vamos ver. Rosinha, Cibele Ferreira e uma outra pessoa entraram. Essa uma outra pessoa não apareceu. Lisiane, Rodrigo Tua, Revi Fidelis, Lisiane, bem-vinda. Robson Cardim, Cibele Ferreira, boa noite. Ingrid Gui, Vera Bush, Aninha Carol, Júlio, Elisa Santana, Driap, Jaque Neves, TH Souza, João Ricardo, Iris Girão, Ekergene, CL Brito. É isso? Então tá, sejam bem-vindos, tá? Saibam que as perguntas que vocês podem fazer aqui hoje dizem respeito tanto ao céu desse momento, tá? Que é o céu que a gente vai conversar hoje, quanto também dúvidas gerais de astrologia, tá? Se eu puder responder, se eu conseguir responder sem o mapa astral em mãos, eu também respondo. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre os temas dessa semana. Gente, a primeira coisa que eu queria falar, né, é que a gente teve uma lua nova, tá? Que aconteceu ontem, que foi dia 8 de agosto, né? Não foi isso? Então a gente teve 10h49 da manhã, no horário de Brasília, a gente teve o encontro entre o Sol e a Lua no signo de Leão. Claro que esse encontro se dá da nossa perspectiva aqui na Terra, tá? Então, esse encontro do Sol e a Lua no signo de Leão abre um mês lunar, tá? Abre um ciclo lunar. E esse ciclo vai durar, então, 28 dias. Significa que, tá, a gente tá no dia 9 de agosto, mas a gente acabou de ter a abertura de um mês lunar. Então, ao invés da gente considerar que a gente já perdeu 9 dias de agosto, né, perdi já 9 dias, tá correndo um mês. Na verdade, a gente acabou de começar... peraí, que me desconcentrei que eu vi uma mensagem, mas beleza. A gente acabou de começar um mês lunar que se iniciou, então, nesse domingo, tá? Esse mês lunar, gente, ele é muito voltado a gente também olhar para os nossos desejos, tá? E muito desse mês lunar, então, que começou ontem, que vai durar por 28 dias, que é um ciclo novo, que a gente vai se envolver, que a gente tá se envolvendo, que é um ciclo leonino, tá? Vai ter muito a ver com o quanto a gente se permite
expressar a nossa essência, tá? Expressar a minha essência é assim, fazer coisas que eu tenho vontade de fazer na minha vida, me posicionar, colocar as minhas ideias no mundo, falar o que eu penso, não ficar me julgando muito, tá? Leão tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver com a nossa autoestima, tá? E como eu também reflito, como eu mostro a minha imagem pro mundo. Então, nesse sentido, é uma alunação que também trabalha como eu me visto, como eu me mostro, como eu me apresento para as pessoas, se eu consigo construir dentro de mim uma certa independência, né? Porque Leão e Aquário, né, são signos opostos. Aquário, a gente sabe que precisa muito do coletivo, né? Das turmas, dos grupos, da sociedade, para que ele consiga expressar as vontades dele no mundo, já que vão ser muitas vontades relacionadas a melhorar esse coletivo. Enquanto que Leão já é um signo que trabalha muito a questão individual, né? A minha autoestima individual, o quanto que eu me valorizo, o quanto que eu me permito ser eu, o quanto eu não me podo, não me julgo, não me comparo, né? Então vai ser uma alunação, vai ser um ciclo lunar que acabou de começar, que vai trabalhar muito essa questão da expressão, como que a gente se expressa. E primeiro isso, tá? Segundo, quanto a gente abre espaço para o prazer nas nossas vidas, porque a gente sabe que a gente é repleto de tarefas, afazeres, obrigações, mas nem sempre a gente abre espaço para o prazer, sendo que, na verdade, o prazer é também uma coisa que torna a gente único, né? Não é o nosso trabalho que torna a gente único, tem um monte de gente que faz o que a gente faz no nosso trabalho, mas aquilo que dá prazer torna a gente único, tá? Então tá trabalhando a expressão, como eu me expresso, qual a importância ou quanto que eu me abro para prazeres na minha vida, tá? E o quanto também que eu me valorizo, né? Eu acho que a questão da autoestima é uma questão que vai sendo trabalhada ao longo de todo esse ciclo lunar que começou ontem. Então, assim, se eu sou uma pessoa que não desenvolvo bem a minha autoestima, por exemplo, eu fico me comparando muito, tá? Ou, por exemplo, eu me comparo toda hora, as conquistas do outro, eu me obrigo a ter também, porque eu acho que eu tô ficando atrasado, né? Então, dependendo do quanto, de qual é o parâmetro que eu uso para valorizar aquilo que eu sou, esse parâmetro fica muito evidente, tá? Nesses próximos dias e desde ontem. Então, assim, se eu sou uma pessoa que já costumo me comparar, eu posso estar me comparando mais do que nunca, né? E não é à toa que a gente tem oposto a essa alunação um planeta que se chama Saturno, que é um planeta que promove cobrança. Então, se eu sou uma pessoa que já me comparo muito, ou que já dependo muito do julgamento alheio para saber se eu tô indo bem ou não, nessa fase, nesse ciclo, nessa alunação, a gente tem um aumento da pressão. Eu me sinto mais pressionado e cobrado. E, na verdade, é uma cobrança que vem de dentro de mim, tá? Na verdade, a gente pode até ter manifestações dessa cobrança no campo externo. Por exemplo, pode ser que eu tenha a impressão de que eu estou atrasado no meu trabalho, de que o meu chefe tá pegando no meu pé, que o meu desempenho nos meus estudos caiu, tá? Eu até posso vir a ter essa impressão, mas na verdade é uma expressão que vem originária desse ponto de eu tô sempre me comparando, eu tô sempre me julgando e tô sempre me cobrando e não abro espaço na minha vida para me valorizar por aquilo que eu sou e para também ter prazer. Então, nesse sentido, né, gente, vamos falar assim, o mês vai ter coisas muito boas, tá? Porque Leão é um signo que, querendo ou não, obriga a gente a olhar para as nossas vontades, para os nossos desejos, para coisas que, né, a gente sabe que Leão é de fogo, elemento fogo e modo fixo. Então tem a chama interna que não se apaga, né? Pode ser que eu tenha descobrimento de novos desejos, de vontades. Pode ser que eu me sinta mais criativo. Ah, pera um pouco, eu tenho uma ideia nova, se eu juntar isso com aquilo outro, eu crio um novo caminho para me expressar no mundo. Pode ser? Pode, tá? Mas a entrada nesse mês lunar, que é essa semana, porque a gente sabe que a gente tá no dia 9, mas a entrada no mês lunar foi ontem,
tá? Porque foi a lua nova ontem. Então acabou de começar esse mês lunar. A entrada é uma entrada difícil. Não significa que não vai ser um mês bom. Vai ser um mês bom, sim. Vai ter muita coisa pra gente desenvolver. Vai ser um mês em que a gente pode olhar com... A gente precisa se amar mais, né? E Leão trabalha um pouco essa questão do quanto eu me amo, quanto eu me valorizo, quanto que eu me cuido, quanto que eu me mimo. Me mimo mesmo, tá? Quanto que eu mimo a mim mesmo. Então, assim, mas a entrada é uma entrada um pouco mais complicada, porque é uma entrada em que a gente sente uma semana repleta de cobranças, né? Se eu nunca me cobro essa semana, eu caio no risco de me cobrar. E eu caio no risco de encontrar situações manifestadas onde essa cobrança é evidente, tá? Então, quer dizer, eu posso ficar mais tensionado, eu posso estar mais inflexível, mais rabugento. É possível? É. Mesmo sendo uma alunação leonina, que não tem nada a ver com você ficar rabugento, né? Leão não tem nada de rabugento, tá? Teoricamente. Depende do leonino, tá? Mas teoricamente não tá dentro desse arquétipo de leão. Mas a oposição de Saturno vai evidenciar essas tensões internas que vão vir de comparação, de eu achar que eu tô atrasado. Se eu acumulei coisa pra fazer, então coitado de mim essa semana, porque o que eu vou me martirizar? Coitado de mim. Tá? Não é pelo que eu tenho acumulado, é pelo que eu vou fazer comigo, que eu tô com dó de mim, tá? Então, nesse sentido, vai ser muito importante que a gente consiga encontrar mecanismos para identificar quando a gente está saindo do prumo nessa questão de cobrança interna. Tô me cobrando muito, tô me comparando muito, estou tensionado. A gente vai ter que encontrar ferramentas para identificar, nossa, pera, eu tô estressado com isso, eu preciso estar tão estressado com isso. Realmente é para amanhã? Realmente o esforço do outro tá refletindo no meu? Ou será que eu indo bem sozinho já é suficiente, tá? E encontrar maneiras de também agregar um certo prazer nas nossas vidas. Fazer coisas que dão prazer, tá? Aí você pode escolher o que você quiser. Você pode ter um hobby, você pode ter simplesmente uma coisa que te distrai. Coisas que agregam uma maior leveza para a vida. E que podem até exercitar em algum nível uma certa criatividade, uma certa imaginação, tá? Também pode ser isso. Gente, a minha conexão tá travando para vocês ou tá fluindo bem? Tá, eu queria perguntar isso, porque tá dando umas pausas aqui. Então me fala, dependendo eu mudo pro 4G, tá bom? Mas de qualquer maneira, é uma alunação em que essa entrada vai ser um pouco mais voltada para essa questão de cobrança, tá? E que a gente quer progredir muito. A gente quer progredir muito essa semana. Não precisa progredir tanto, não precisa correr, você não tá atrasado, não precisa se comparar. E eu vou ter que me enxergar, tá? Porque se eu não me enxergar por aquilo que eu consigo ser, por aquilo que eu entrego, gente, tudo bem, eu não preciso ser igual ao outro, tá? Se eu não me enxergo por aquilo que eu de fato consigo entregar, fica um mês pesado. E não precisa ser um mês pesado, pode ser um mês em que eu tenha várias percepções diferentes sobre a maneira como eu funciono, tá? Porque Leão é o meu funcionamento, é como eu me expresso, como que eu me cuido, tá bom? E, novamente, uma outra coisa que a gente também trabalha nessa alunação leonina, né? Assim, bem óbvio, né? Vamos lá, Leão, a gente sabe que tem uma questão relacionada à vaidade, ao ego, né? Na verdade, quanto mais a gente se valoriza esse mês que começou ontem, tá? Sem ficar se comparando com os outros, quanto mais eu me valorizo, mais feliz e livre eu me sinto. Tá? Quanto mais eu espero o reconhecimento do outro, quanto mais eu espero, não, mas eu esperava que ele falasse, esperava que ele me visse, que ele fizesse, mais eu posso ir acumulando frustrações esse mês. Porque pensa que todo mundo, não é só você ou eu, mas todo mundo tá trabalhando essa energia do alto valor. Todo mundo tá querendo ser valorizado, tá todo mundo querendo ser visto. Então, imagina todo mundo querendo competir, o palco é um banquinho, né? E 30 pessoas ali se esmagando para ocupar esse banquinho. Gente, né? A gente vai ter que ficar bem independente de estar no centro do banco ou não, tá? Isso vai ser essencial, porque se depender de estar no centro para ficar bem, vai ser um mês em que a gente vai ter que penar muito, tá? Então vamos só escolher um mês lunar, tá? Um mês lunar que começou ontem e vai durar por 28 dias. Vamos escolher uma abordagem que seja mais leve, mais tranquila,
Vamos valorizar as pequenas coisas boas que a gente tem, vamos se cuidar, tá? Vamos também, ao invés de você ficar observando tudo aquilo que você não fez, Bárbara quase socando o meu companheiro. Então, aí que tá. Se a gente ficar olhando muito para aquilo que a gente não fez ou não faz, tá? Vai ficar pesado. Vamos priorizar olhar para coisas que a gente consegue fazer e consegue cumprir, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, uma outra coisa que eu também queria falar é que ao longo dessa semana a gente vai ter todos os dias uma lua que ainda segue na fase nova, tá? Porque a lua só vai ingressar na fase crescente, ela só vai se tornar crescente no domingo, que é dia 15. Então, o ideal, desde ontem, dia 8, até o dia 14, é que a gente planeje coisas que a gente quer começar ao longo do mês de agosto, por exemplo, tá? Não é porque é dia 9 de agosto que a gente já precisa estar com algo em andamento. Mesmo porque a lua nova é uma lua de semeadura. É uma lua de semeadura, de plantio. Ainda não é uma semana lunar em que você vai poder investir toda a sua energia naquilo que você quer concluir esse mês, tá? O ideal é que a gente primeiro planeje, primeiro selecione onde que a gente vai direcionar nossa energia nesse mês lunar que tá começando agora, tá? E para inícios efetivos, o ideal é que seja a partir do dia 15. Tá? Porque a gente sabe que sempre que a lua está na fase nova, vamos combinar que assim, simbolicamente falando, essa fase nova da lua é uma fase em que a gente não enxerga a lua no céu noturno. Né? Porque do ponto de vista da astrologia, é como se a lua e o sol estivessem juntos numa área do céu, então a lua não vai conseguir refletir, ela não vai se iluminar à noite. Tá? Então, por isso a gente imagina que é uma semana, essa fase de lua nova, em que algumas coisas não estão muito certas, tá? Não tem muita clareza sobre algumas coisas, porque a noite é escura, tá? Não dá para sair à noite, não dá para você se movimentar no céu noturno sem lua, tá? Então, nesse sentido, é uma semana em que o ideal é que a gente permaneça um pouco mais recolhido, escolha o que a gente quer fazer nesse mês que tá começando, separe direitinho para onde eu vou direcionar minha energia, não preciso direcionar para tudo ao mesmo tempo, tá? Porque o ideal é que eu comece a manifestar os meus projetos nesse mês de agosto a partir do dia 15. Então agora é para eu escolher o que eu vou fazer primeiro. Tá bom? E vai ser muito interessante que eu tenha um senso muito crítico no sentido de escolher realmente com o que eu vou me envolver, tá? Porque eu já sei que é o mês em que eu estou me cobrando mais, então que se eu me envolver com excesso de coisas e sentir que eu não tô dando conta no meio do caminho, eu vou dar uma enlouquecida ali naquele mês, eu vou ficar me cobrando muito, vou ficar nervoso, estressado, tá? Então essa semana é uma semana crucial para que você escolha de uma maneira muito criteriosa com o que você vai se envolver esse mês, tá? E não escolha só através da responsabilidade e da cobrança interna. Tá? Porque é muito possível que você recaia numa possibilidade de erro, que é, eu vou fazer aquilo que vai me dar resultado. Eu só vou me envolver no mês de agosto, né, já que eu tô falando que tem que escolher com o que vai se envolver, é muito fácil a gente recair na ilusão de, eu só vou me envolver com o que me dá resultado, eu só vou me envolver com o que me faz crescer no meu trabalho, com o que agrega no meu currículo, faço o meu curso. Não é isso. Tá? Vocês têm que escolher tanto através de um olhar responsável, então sim, eu sou responsável pelas minhas escolhas, quanto também através de um olhar amoroso, de eu também abrir espaço, de eu também abrir caminho para fazer coisas que me dão prazer e que me trazem alegria na minha vida. Tá bom? Então vai ser muito importante, tá? Sérgio, estou seguindo suas previsões e a minha vida está andando bem melhor. Que bom, Sérgio, a gente fica feliz por você, viu, Sérgio? Um beijo grande pra você. Então, gente, vocês veem, tá? Que é uma semana voltada ainda ao planejamento, com tranquilidade, não se cobrem em excesso, não usem o outro como parâmetro para atribuírem valor àquilo que vocês fazem, tá bom? Ninguém está atrasado e mesmo se estivesse, você tem que assumir o seu lado sempre, tá? Porque se você não tiver do seu lado, se você não se amar
né? E até passar um pouco de pano pra você mesmo. Sim, eu tô atrasado mesmo, sabe? Eu perdi um pouco de tempo e tudo bem. Eu ainda me amo, ainda sou bom, ainda dou conta, tá? Se a gente não passar esse pano pra gente, nós vamos passar pra quem? E quem que vai passar por nós? Ninguém, tá? Então, nesse sentido, a autoestima e o alto valor que vem de Leão estão aí pra ensinar a gente algumas coisas, tá bom? Outras coisas que eu queria falar para vocês, agora a título de curiosidade e também para uma melhor programação semanal. A programação semanal, tá? A programação semanal é a seguinte: a gente tem Mercúrio, que é um planeta que fala sobre conversas, sobre comércio, negociações, tá? A gente tem esse planeta amanhã e na quarta-feira recebendo uma energia tensa, que é um aspecto de oposição, tá? Antes que você fique nervoso, Sérgio, também, e todo mundo que tá me ouvindo aqui, na noite de quarta-feira, o rumo desse Mercúrio melhora, porque ele ingressa em Virgem, que é um signo que ele rege. Tá? Então, a partir da quinta, da sexta-feira, a gente tende a ter dias melhores, um quadro melhor para negociar, para vender, para comprar, para ter uma reunião importante, tá? Porque a gente vai ter uma mente mais clara, né? A gente tende a ter um ponto, até uma concentração muito mais focada a partir do momento que Mercúrio ingressa em Virgem, porque ele rege Virgem. Tá? Ele fica domiciliado. Isso acontece a partir da noite de quarta-feira, que na verdade é 18h56. Então é quase 7 horas da noite na quarta-feira. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter uma quinta e uma sexta onde a comunicação flui melhor, podemos ficar melhor organizados, podemos negociar melhor. Tá? E temos bons dias até para que a gente retome uma certa organização. Agora, importante ressaltar que amanhã, na terça-feira, gente, tem tudo para ser um dos dias mais confusos da semana, tá? Não é porque é a véspera do ingresso na quarta-feira, não, tá? Mas é porque esse Mercúrio tá recebendo um aspecto tenso de Júpiter. Então, amanhã é um dia... Hoje a gente já poderia ter passado por algumas confusões, algumas distrações, eu mais desconcentrado, não conseguindo organizar muito bem a minha agenda, não conseguindo ter muita paciência para lidar com aquele meu colega de trabalho, tá? Já poderia ter tido isso hoje. Amanhã é o pico, na quarta-feira melhora e na noite de quarta é outro movimento. Tá? Então, tudo isso para que vocês se planejem melhor. Por exemplo, eu não vou poder me planejar, porque assim, marcaram para mim uma reunião de condomínio no dia da oposição de Júpiter e Mercúrio. Então, amanhã, no dia da oposição, né, o céu vai estar caindo ali nos termos da comunicação, organização, capacidade de ser flexível, de negociar, tá? Então, amanhã eu vou ter, né, a reunião não vai dar para mudar. Tá? Mas muitos podem reagendar uma reunião importante, tem que fazer uma conversa mais delicada, uma abordagem melhor, mais tranquila, né? Não é para ser feito amanhã, né? O ideal é que seja feito para quinta-feira, para sexta-feira, tá? Com mais tranquilidade mesmo, tá bom? Então, isso daí é uma questão importante para falar. Aí sim, né, gente, a partir do momento que Mercúrio ingressa em Virgem, que é na noite de quarta-feira, tá? A gente também está com uma Vênus em Virgem, deixa eu puxar aqui, tá? A gente tá com uma Vênus em Virgem e a gente já tem Marte também em Virgem. Tá? Eles já estão transitando ali há uns dias nesse signo. Então, com Mercúrio ingressando em Virgem também na quarta noite, a gente começa a ter esse signo de Virgem sendo mexido, sendo enaltecido. Ele está sendo perceptível pra gente no céu. E é um signo que fala do quê? Da organização do nosso trabalho, dos projetos profissionais, mas o cotidiano desses projetos profissionais, tá? Não é o longo planejamento, não, é como eu coloco a mão na massa, como que eu me organizo, como que eu me mantenho prático no meu dia a dia, tá? Então a gente vai ter sim algumas possibilidades a partir da quinta-feira, já com 3 planetas em Virgem, né, a partir da quinta-feira, que é de olhar com mais inteligência para essas questões até profissionais.
e até do dia a dia, do meu cotidiano, tá? Porque Virgem tem essa inteligência, tá bom? Mas, lembrando, ainda estamos no ciclo leonino, lua nova em Leão, que começou ontem, tá bom? Graziele tem esses 3 planetas em Virgem. Bebel falou virginiana inspiram, porque é virginiana também, né, Bebel? E Evasian Sejam, lembra pro pessoal colocar as perguntas na caixa no ponto de interrogação. Isso, tá? Gente, então vocês deixam as perguntas aqui no ponto de interrogação, por favor, que ao fim da live eu vou puxando elas, tá? Por enquanto ainda tô só eu falando. E vocês comentando aí no chat, tá? Mas eu monopolizo aqui o começo da live só pra passar as informações do céu da semana, tá? Então, nesse sentido. Agora eu queria falar sobre um outro tema, que é o tema de relacionamentos. Camila, nem sei o que pode fazer para acalmar. Camila, depende da questão, tá? Eu acho que assim, o ideal é que a gente busque se envolver o mínimo possível com excesso de coisas, tá bom? A gente busque se envolver só com aquilo que realmente depende da gente e a gente se permita momentos de relaxamento e descanso ao longo da semana. Você sabia que para relaxar e descansar, você também tem que fazer uns sacrificiozinhos, né? Você sabe que você relaxa melhor quando você não alterna entre diferentes atividades, tá? Supondo, tô vendo uma série que eu adoro, né? Mas eu adoro aquilo me relaxa, mas eu tô vendo e tô no celular. Eu tô alternando entre 2 atividades, tá? O meu foco fica igual um ping-pong, vai e volta, vai e volta. Às vezes eu fico mais nervoso do que calmo, porque eu tô acumulando diferentes tarefas, eu estou multitarefa até no meu momento de descanso. Então o ideal é que eu não seja multitarefa, no mínimo nos meus momentos de descanso, tá? Que eu só me detenha em uma coisa. Não é que vai ficar sem ver o celular, né? Mas ficar 1 hora, pelo menos, ali, enquanto tá vendo aquele episódio de série, tá? Para que possa relaxar. Senão, pode ficar mais irritado. Porque é como se ainda estivesse trabalhando, mesmo no momento de relaxamento. Trentini, hoje em dia está difícil se concentrar em uma só coisa. Pois é, isso que vocês sabem que a nossa produtividade, na verdade, ela é melhor quando a gente não é multitarefa. A gente acha que a gente economiza tempo sendo multitarefa, mas na verdade a gente perde tempo, tá? Porque a gente fica gastando energia ali da nossa cabeça, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e distrai, volta, né? Então, na verdade, o ideal é que se faça uma coisa por vez, pelo menos no momento de relaxamento. Pelo menos, tá? Quando você puder escolher, né? Então, Bárbara Vento, relacionamento por um fio há meses e Leão tá vindo só pra confirmar. Pois é, então, se Leão tá vindo pra confirmar, a gente ainda tem coisa pra falar. Ainda não cheguei na parte das perguntas, tá? Eu só tô lendo aqui o que vocês estão falando. Mas se Leão tá vindo pra confirmar, né, depende de cada caso, depende da fase de vida, depende do mapa astral, depende da sinastria, depende de um monte de coisa, tá? Mas se eu tenho que doar a minha energia mais do que o necessário no relacionamento, ou se eu não consigo expressar o meu amor por mim mais do que pelo outro, né? Tá ofuscando um pouco o meu brilho, tá ofuscando um pouco a minha luz, tá podando desejos, né? Aí tá exercendo uma cobrança, tá? Nesse sentido, é um relacionamento que pode ficar mais incômodo ainda numa fase de lua nova em Leão, por exemplo, tá? Vamos falar sobre relacionamentos. Agora eu vou falar sobre relacionamentos. Bom, Vênus é o planeta que fala sobre relacionamento, tá? Principalmente em termos coletivos, como que a gente se relaciona, o que atrai a gente, como que a gente se expressa socialmente, como que a gente flerta, tudo isso, tá? E Vênus agora, ela tá em Virgem. Então, teoricamente, estamos mais seletivos na nossa maneira de se relacionar, de nos relacionarmos, tá? A questão é que essa semana Vênus está recebendo aspectos mistos, tá? Ela tem um aspecto tenso de Netuno e um aspecto bom de Plutão, tá? Então a gente vai entender como que se manifestam essas energias. Primeiro, a oposição de Netuno a Vênus e depois o trígono de Plutão a Vênus, tá?
A oposição de Netuno, gente, que a gente vai passar toda essa semana com Vênus, é o seguinte: a gente pode ficar um pouco mais idealistas, um pouco mais fantasiosos nas nossas expectativas com as pessoas, até em termos amorosos e afetivos. Tá? Pode não ser, eu poderia estar idealizando um amigo meu que eu coloco num pedestal, que eu admiro. Eu também poderia estar idealizando outras pessoas que não sejam só da minha vida afetiva, tá? Mas a gente sabe que a vida afetiva é a primeira que sofre quando a gente fala de relacionamento, porque é aquela que mais somatiza coisas, né? Acumula tudo lá na vida afetiva. Fica um funil pra vida afetiva, tá? Mais Netunades, isso, Bebel, Netunades, por quê? Gente, Netuno é um planeta que se associa muito a fantasias, sonhos, ilusões, tá? Então, essa semana pode ser uma semana em que a gente pode estar meio viajando na maionese na expectativa que a gente coloca nos outros, tá? Ou como que o outro me enxerga, será que o outro quer a mesma coisa que eu? Talvez ele não queira, né? Tá tudo bem. Às vezes ele quer, tá? Mas a questão é que a gente tá recaindo muito mais numa chance de erro essa semana. Então é importante que a gente mantenha os pés na chão, tá? Não viaje na maionese achando que o outro, porque quando eu estou com o outro, tudo muda, ele resolve todos os meus problemas, ele dá um novo sentido à minha vida, né? Mas quem tem que dar um novo sentido à minha vida sou eu. Não é o outro, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que ficar atentos, tá? Pra não recair em atitudes, né, ou percepções muito ilusórias nos nossos relacionamentos essa semana, tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? Não é uma semana excepcional pra gente começar novos relacionamentos, a não ser que a gente já tenha ali um olhar muito crítico, muito bem definido, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, eu não tô esperando nada do outro, aí beleza, tá? Agora, um outro aspecto a essa Vênus, que agora é o de Plutão, tá? O de Plutão. O de Plutão é um trígono, é um aspecto bom, a gente considera um aspecto positivo, tá? Então, aqui a gente tem... Plutão é um planeta que fala sobre transformações, tá? Transformações que muitas vezes não são fáceis, tá? Às vezes é a gente renascendo das cinzas, tá? Mas primeiro a gente vira cinzas, para depois renascer das cinzas, tá? Então, a questão é a seguinte. Quando Plutão envia um aspecto positivo para Vênus, ele... É como se a gente tivesse um olhar muito profundo sobre coisas que precisam ser melhoradas nas nossas relações, tá? Mas se a gente tiver os pés no chão, se a gente não recair em perspectivas de ilusão na nossa vida afetiva, a gente tem esse aspecto bom de Plutão, que é o quê? É uma capacidade de transformar relacionamentos através da honestidade, através de eu colocando os pingos nos is, eu apresentando as minhas demandas na mesa e ouvindo as demandas do parceiro. Então, é através da transparência, é através da honestidade e é também através do não excesso de expectativas, tá? É realismo, né? Então, se a gente consegue se desviar, né, dessa oposição netunada a Vênus, tá? Que é uma oposição que deixa a gente mais iludido, mais fantasioso. Se a gente vai para o outro lado, que é um outro lado de enxergar com clareza, me deter nos fatos e buscar me expressar e ouvir o outro com uma maior transparência, a gente tem sim uma semana que tem um potencial transformador em alguns relacionamentos, tá? Mas vai ter que... Gente, Plutão não transforma nada com glitter, sabe? Glitters, né? Ai, foi uma conversa leve, né? Gente, não é, tá? Porque Plutão é um planeta que ele é denso, ele é profundo. Então, eu vou ter que remexer em algumas coisas que são profundas em mim e na minha dinâmica de relacionamento, para que eu consiga colher os melhores frutos desse trígono, tá? Se eu tô achando que eu vou transformar, né, só virando a página de um problema, né, virei a página de um problema, a gente teve um problema que a gente nunca mais precisou conversar, essa semana a gente conseguiu virar a página, né, então, eu conto ou vocês contam? Tá? Não vai conseguir, porque é mais através desse olhar verdadeiro, profundo. Plutão, gente, faz uma visão de raio-x,
né? Ele enxerga o problema e ele vai lá no fundo para tentar resolver aquele problema, tá bom? E a partir dali ele constrói coisas melhores, né? Não é que nem renasce, eu acho que nasce pela primeira vez, porque tava nascido errado, né? Agora vai nascer direito, tá? Tô vendo que o povo tá falando que está com medo. E a Graziele perguntou quem não tem crush. Não é uma semana, gente, que eu diria que ela é perigosa. Em termos políticos, eu acho que todo mês já tá perigoso, tá? Mas isso não é dessa semana, isso daí já é uma coisa que já tá vindo faz um tempo. Mas tirando isso, eu diria que assim, é uma semana em que a partir da quinta-feira a gente consegue se organizar bem, a gente consegue negociar melhor, dialogar melhor, tá? Até se a gente tiver relacionamentos em que existe essa transparência mútua, é uma semana que a gente pode colocar pontos para serem debatidos, para serem discutidos, aproveitando esse trígono de Plutão, tá? O que não dá pra gente fazer é viajar na maionese, né? Principalmente nessa área afetiva, ficar iludido, ficar fantasiando muitas coisas, e também não se desorganizar da matéria, tá? Porque na matéria é uma semana em que a gente tende a fazer uma das duas coisas. Ou a gente se cobra muito e fica uma semana chata, pesada, não precisa disso, tá? Ou a gente não faz nada, né? Não fiz nada essa semana, deixei a semana passar em branco, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que seguir o caminho do meio, que é não se cobrar ao ponto da semana ficar cansativa, não precisa, tá, gente? Não precisa, tem que abrir espaço pro prazer, tem que abrir espaço pra diversão, pra alegria. É uma lua nova em Leão que a gente teve, tá? E nem negligenciar, se desorganizar completamente, porque senão vai dar problema depois. A gente já sabe que é um mês em que a gente tá se cobrando mais, tá bom? Tamires falou que o ascendente é peixes e viaja na maionese todos os dias. Então, já sabe, né, Tamires? Ascendente em peixes. Vai ter que se organizar um pouquinho melhor. É isso, tá? Graziele Oliveira. E para quem não tem crush? Gente, pra gente falar, eu vou te responder, tá? Mas eu só queria primeiro fazer uma outra colocação. Pra gente falar a fundo da vida afetiva de alguém, a gente tem que analisar o mapa astral da pessoa. E as previsões daquele mapa. Se tá numa fase de vida em que a pessoa tá conseguindo construir relações, ou se a pessoa não tá conseguindo direcionar muito, olhar para aquela região por enquanto, tá? No geral, para não deixar você sem resposta, Graziele, para quem não tem crush, essa semana, né, no genérico, tá? É uma semana em que pode recair um pouco mais em algumas fantasias, tá? E o ideal é que a gente escolha uma abordagem bem realista. Tipo assim, será que eu não tô viajando quando a pessoa fala uma coisa e eu achando que ela quer dizer outra? Será que ela não quis dizer exatamente aquilo que ela falou, tá? Só pra gente manter esse realismo e se aterrar no presente e falar, oi, tudo bem? Não é bem isso que aquele relacionamento tá me apontando, tá? Então, nesse sentido, é uma semana em que a gente pode recair em algumas ilusões e fantasias, tá? Principalmente quem não tem crush, tá? Mas pode ser uma semana em que, se você agir através desse maior realismo, você pode, inclusive, descobrir coisas que você prioriza melhor, tá? Coisas que são mais importantes pra mim no relacionamento. Antes eu não sabia, agora eu sei, tá? Mas eu vou ter que agir através desse realismo. Se não, tá? Se eu viajar muito, tá? Aí já era, tá bom? Pessoal falando bastante. Bárbara falou que... Deixa eu ver se eu só não tenho mais nenhum tema pra falar com vocês hoje. A Bárbara falou que Netuno na casa 10 tá puxado. Pois é, mulher. Tá? Netuno de 10, realmente. Tá? Bebel mandou um conselho bom. Cuidado com o conto do vigário, amigas. Tá? Quem mais? Amigas e drinks. A Camila perguntou, essa semana está boa para reencontros? Só se for um reencontro bem consciente. Que a pessoa é bem transparente, você também sabe exatamente o que esperar, a troca ela é mútua, tá? Se for um reencontro assim mágico, né, caiu do céu, não sei o que esperar da pessoa, cada hora ela quer uma coisa, cuidado, tá? Acho que é isso. Então, que mais? Bom, agora eu acho que eu falei o que eu queria falar, tá? Já falei então... vamos falar um pouquinho do trânsito da Lua, né? Camila, eu e a Bebel somos bem transparentes. Com certeza, tá? Tem que ver direitinho se quem tá se relacionando com vocês também é, tá? Isso aí de verdade, pra todo mundo,
né? Para que seja uma troca aí mútua, beleza? Então é isso. Aí, gente, olha só, amanhã, Bárbara Vento, e para divórcio. Bárbara, eu acho que é o caso de uma consulta, tá? Para divórcio, menina. Então, você sabe que para decisões definitivas que envolvam o fim da ilusão, tá? Eu não acho que é uma semana ruim, tá? Mas, novamente, para um tema assim tão profundo, tão denso, né? O ideal é ver uma astral direitinho, para não fazer nenhum movimento súbito, assim, tá? Mas eu já vi que a Bárbara tá bem, assim, decidida, tá? É isso aí. Bom, beleza. Vamos só falar rapidinho do trânsito da Lua, tá? Que eu queria falar, não falei ainda. Amanhã, então, a gente já sabe que é um dia um pouco mais confuso na terça-feira, tá? Vamos tentar prestar bastante atenção ao que a gente tá fazendo e não se envolver com excesso de coisas, tá? Buscar uma abordagem mais prática, resolver primeiro o mais fácil, não deixar acumular, não começar pelo mais difícil para ver o mais fácil lá no fim do dia, não. Vamos tentar ir riscando coisas da lista de afazeres, né? Preferencialmente, reuniões muito delicadas ou conversas muito delicadas, né, negociações assim muito tensas. O ideal é que amanhã não, né? Eu, por exemplo, vou para minha reunião de condomínio, estou esperando de tudo, tá? Mas para quem puder evitar, evite, tá? A Lua vai estar em Virgem, então a gente vai querer ser útil e produtivo. Daí mais uma importância de vocês tentarem ir riscando coisas da lista de afazeres, tá? Irem realmente concluindo, completando, nem que seja um pouquinho. Tá bom? Margaridane, do nada tô romantizando um boy uó de anos atrás. Não, então, aí que tá vendo? Olha aí. Então você vê que é a expressão pura da oposição de Netuno com Vênus, né? Da onde que tá vindo essa ideia? Tá? Você fala, meu, se eu pensar um pouco, não vai fazer muito sentido, né? Mas vem através de um sentimento, da imaginação. Aí você... Tamires Beatriz, Margaridane, Ford que é cilada, então, tá? Só fica atenta. Na quarta-feira, a gente ainda vai ter algumas confusões, na verdade, alguns resquícios de confusões que podem ter vindo da terça, tá bom? Então, ainda vai ser um dia pra gente buscar se organizar direitinho, já é um dia um pouco melhor pra trocar com as pessoas, tá bom? E também é um dia, a Lua tá em Virgem ainda, tá? Ela só vai pra Libra. Também é por isso que eu também anotei que é um dia um pouco confuso, porque a Lua fica fora de curso na quarta-feira, por uma boa parte do dia, tá? Porque ela sai de curso, fica fora de curso, né? 8h20 da manhã na quarta. E ela só vai ingressar em Libra 5h07 da tarde, tá? Da quarta. Então, das 8h20 às 5h07 da tarde, é uma lua fora de curso, tá? Por isso que eu também anotei que é um dia que a gente ainda tem algumas confusões, né? O ideal ainda na quarta é não tomar decisões, assim, muito importantes, muito definitivas, especialmente se forem súbitas, tá? Aí, a partir das 5h07 da tarde, a lua vai entrar em Libra, tá? Então, no final da tarde já melhora essa atmosfera, a partir das 5h07, horário de Brasília, né? E na quinta, ela vai ficar em Libra o dia inteiro, e na sexta, ela também vai ficar em Libra quase o dia inteiro, tá? Então, a noite de quarta, a quinta e a sexta, primeiro, Mercúrio já vai estar em Virgem, então são dias melhores para negociações, para comércio, para ter conversas mais delicadas. A gente já pode ter na quinta e na sexta-feira, tá bom? Na quinta e na sexta-feira, até as resoluções, algumas resoluções de vida afetiva parecem até mais claras do que no começo da semana, tá? Porque essas ilusões, todo esse aspecto de Netuno, ele tá mais forte no começo da semana, tá? Então, mais pro final da semana, até a questão de trocar com as pessoas, de entender o ponto de vista do outro, de compreender o que o outro tá querendo com você, tá? Na quinta e na sexta já vai estar diferente isso, tá? Aí na sexta-feira, 9h21 da noite, a lua vai ingressar em Escorpião, tá? E ela vai passar o fim de semana em Escorpião. Então, sexta, 21h01, né? Sábado, o dia inteiro. E domingo, o dia inteiro, é lua em Escorpião,
Tá? Então a gente imagina que vai ser um fim de semana mais intenso, porque a lua em escorpião faz com que a gente sinta as coisas numa maior intensidade, né? Parece que eu fico meio 8 ou 80. Eu me envolvo muito com aquela coisa ou não me envolvo nada, prefiro nem ver, sabe? Se eu não vou mergulhar de cabeça, prefiro nem ver. Isso é bem lua em escorpião, tá? Ou eu tô ou não tô, ou faço ou não faço, tá? Então tem um pouco desse determinismo aí, no campo emocional também. A gente pode ter um fim de semana em que as emoções ficam mais intensas, tá? Mas acaba tendo uma oportunidade. Tô vendo que vocês estão falando, eu tô rindo. Mas vai ter uma oportunidade, tá? A lua em escorpião, justamente por conta dessa intensidade, a gente sente as coisas de uma maneira mais forte. Então a gente também consegue observar o que a gente está sentindo, né? Porque é impossível negar. É impossível você não ver o que você está sentindo. Então é como se ela colocasse a gente de encontro a algumas sombras, desejos, emoções. Vai valer a pena nesse final de semana a gente fazer duas coisas, tá? No final de semana, dia 14 e 15 de agosto. Primeiro, é promover uma faxina no campo emocional, tá? Prestar atenção em qual emoção que a gente quer alimentar ou não. Essa faxina sempre vale a pena, ainda mais num fim de semana de lua em escorpião. E número 2, tá? Aí sim, no domingo a gente tem uma lua crescente em escorpião. Então a gente pode usar essa energia da lua em escorpião, tá? No domingo, pra de fato manifestar no começo da semana coisas que a gente quer concretizar nesse mês. Tá? Porque a lua em escorpião, ela também tem essa questão de obstinação. Eu fico obstinado, eu fico determinado, eu fico com um foco na minha cabeça e eu vou até o fim com ele, tá? Então, nesse sentido, pode ser um domingo em que a gente sinta um aumento da nossa energia, já que é uma lua crescente em escorpião. E que vai ser um aumento de energia que pode ser positivo para as atividades da semana que vem. Tá bom? Deu pra entender? Gente, eu vou falar pra vocês, eu tava super preocupada com essa live de não conseguir me embaralhar com os temas, não conseguir falar, porque a oposição de Júpiter a Mercúrio já tá rolando, mas eu consegui falar o que eu tinha pra falar, então o coração me deu uma acalmada, tá? Eu já tô até um pouco mais calma com relação à minha reunião de condomínio, será que eu não vou sofrer tanto? Tá? Bárbara falou, Bia, você é maravilhosa, você que é. Graziele, meu aniversário é dia 15, revolução com lua em escorpião. Ah, com certeza. Tá? Mesmo se a sua revolução solar adiantar um dia, porque pode acontecer, né? O que importa é o sol chegar no signo e no grau que ele estava quando você nasceu. Às vezes antecipa um dia, pode acontecer. Mas mesmo se for um dia antes, já é lua em escorpião, tá? E sol e leão no escorpião. Então tá fazendo aniversário aí ou nas vésperas ou no dia da lua crescente, tá bom? Vivian falou, vou ficar na toca até a próxima live. Calma, Vivian, você é uma mulher consciente, eu sinto que você vai conseguir fazer as suas atividades essa semana, viu? Ana K. Pessoa, meu nível é dia 13, fim de semana para comemorar. Ah, com certeza, tá? Com certeza, eu acho que assim, sempre vale a pena a gente aproveitar o céu, né? Para fazer aquilo que a gente deseja fazer. Né? Então eu sabendo que, claro, com consciência, comemorar, claro, vai falar sem aglomeração, respeitando o momento coletivo, blá blá blá, né? Porque precisa, né? É mais do mesmo, mas a gente tem que falar sempre, tá? Mas de qualquer maneira, essa questão da explosão de emoções, né, faz com que a gente queira se entregar mais, né? Então pode acontecer uma virada de ciclo interessante, tá? No mínimo com essa energia crescente aí, da fase crescente da lua, que já vai estar às vésperas da fase crescente, tá bom? Eu tive uma pergunta só na live, eu vou responder essa pergunta agora. Uma pergunta na caixa, né? O resto foi tudo no chat. Jussara Matias. Oi, Bia, por favor, fala um pouco sobre essa lua nova em Leão na casa 11. Então, Jussara, na verdade, assim, se a lunação leonina tá ativando a sua casa 11, tá? Pode ser que ela desperte um pouco seu olhar, por exemplo, voltado a projetos futuros, tá? A casa 11, ela tem um pouco a ver com grupos, tá? Então, é possível que você esteja refletindo um pouco sobre as pessoas que te cercam, os amigos que você tem, quem combina com você ou não, procurando a sua turma, de fato, tá? Pode ser que você também esteja um pouco mais ligada a questões coletivas, questões que interferem na política, na sociedade como um todo, tá? Exemplos que eu tô te dando, tá? Depende muito de como tá ativando essa casa 11. E também pode ter um despertar um pouco desse olhar para o futuro, tá?
Mas lembrando que é uma lua nova que tá recebendo a oposição de Saturno. Então, para todo mundo vai ter algum desafio em alguma área, tá? Com certeza você vai ter algum resquício desses desafios, dessas cobranças aí, refletindo nessa área de amigos, tá? E até um pouco de projetos futuros, tá bom? Isso é o básico do básico. E a Ana K. Pessoa vai passar o aniversário na praia vendo o céu. Muito bom. Excelente escolha. Então, gente, é isso, tá? Eu vou deixar essa live salva no YouTube, tá? O canal é Astropédia Bia Nogueira, tá bom? Então, se vocês não seguem, sigam lá, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, tá bom? Eu tô sempre colocando conteúdos novos, tá bom? Nesse canal. Bárbara tem Urano, Vênus e Mercúrio na casa 11. Pois é, né? Por isso que a Bárbara grava vídeo... em manifestação, se posicionando, é isso, tá? A casa 11, ela tem a ver com esse envolvimento, as pessoas, elas querem se envolver com temas coletivos porque elas entendem, elas compreendem que a ação delas é essencial para transformar coisas na sociedade, tá? E tá certo, é uma casa muito boa, é considerada uma casa boa, tá? Tá bom, meus amados? Obrigada, Vivian. Margaridane, Candy Leon sofre faz tempo com a oposição, pois é, já tá sendo ativada há um tempinho, Lunação enalteceu, tá? Mas é isso, muito obrigada, um beijo grande pra vocês, assistam de novo no YouTube qualquer coisa e se tiver dúvida, vocês escrevem pra mim, tá bom? Um beijo grande, boa semana, até segunda que vem, 9 horas da noite. Fui!